Olá, na aula de hoje a gente vai estar falando sobre o padrão de preço Candlestick Marubozu ou vela de força Candle Elefante, como ele também é conhecido. Bom, esse padrão de price action eu considero muito importante para afinar a nossa leitura gráfica, para a gente conseguir entender se é mais provável o mercado subir ou cair, e também para montar estratégias de trade. Dá para a gente fazer aí operacionais, eu só usando o Marubozu. Eu falo vela de força, tá? Acho mais fácil de falar. É, e está usando, então, esse padrão com outros indicadores, um IFR, um, uma banda de Bollinger, associado, tá, à vela de força. Sim, montando estratégias simples. Mas vamos lá. Talvez você já conheça, né? Marubozu, ele é bastante conhecido, mas aqui, nessa sequência aí de vídeos, a gente vai estar dando uma aprofundada. Então, ele é um candlestick, né, uma vela que se destaca pelo seu tamanho. É aquele que a gente olha no gráfico e salta aos olhos. Ele é, geralmente, em 2,5 vezes maior do que os demais. A característica dele é a força do movimento. Tá? Então, a força é geralmente também acompanhado de volume. É importante aí o volume quando a gente está analisando uma vela de força, tá? Então, ele não é uma vela só ampla. Um Marubozu de alta, ele abre perto das mínimas, não precisa ser da mínima, e o comprador, ele controla o mercado durante todo o período. E o candle fecha lá perto das máximas, tá? Pode deixar uma vela, ou pode deixar um pavio, pode ser sem pavio, tá? O importante é que ele seja bem maior que os demais e tenha seu fechamento em seu terço ou quarto final. Quanto mais na extremidade ou fechamento, melhor. De baixo, ele abre lá em cima e viaja o tempo todo para baixo, mostrando realmente interesse, urgência dos vendedores. Ok? Então, essa aqui é a grande característica dele. Domínio do início ao final. Ah, uma vela que foi muito grande. Então, ela vai, por exemplo, aqui um desenhozinho, abertura lá embaixo, foi lá em cima e voltou, fechando na metade aí do candle. Ele vai ser um marubozu, uma vela de força, mesmo que tenha um alto volume? Não. Por quê? Porque o comprador não foi capaz de controlar esse mercado. Quando chegou lá em cima, o vendedor contra-atacou. Então, não é domínio, não é força. Nesse caso, esse padrão, apesar de ser um candle grande, amplo, né, entre máxima e mínima, ele não vai ser classificado como uma vela de força. Tá? Então, é importante que tenha esse fechamento perto das máximas, mesmo que não seja na máxima. O de alta, ok? Que é, ou no de baixo, fechamento lá perto das mínimas. Sempre as extremidades. Beleza. O que forma uma vela de força? Por que que ele ocorre? Por que que esse candle acontece?
Bom, a característica aqui interessante dele é o deslocamento de vários níveis de preço. Se a gente tem o gráfico, que é o preço e o tempo, né? Vai ser aqui só no tempo. O comprador, isso aqui, ó, velas menores, ou os compradores têm uma urgência, tá? Então, tudo que for ordem de venda pendurada no livro de ofertas vai ser consumido. Ele vai comprando, né? O pessoal correndo para comprar. Então, tem essa urgência. Botou venda, comprou. Botou venda, comprou. O mercado todo. E a característica é essa, ele está deslocando o preço em vários níveis. Bom, então, o comprador ele vai buscar a liquidez aonde estiver. Por exemplo, um stop de vendido pode fazer uma vela de força. Isso por quê? Porque o cara está comprando ali o tempo todo. E aí podemos até ter, depois do stop, uma reversão. É uma das situações que acontece quando a gente está vendo o Urubuzu. Tá? Então, é, com urgência na execução de ordens, competição por liquidez. O mercado está montando posição numa ação ou num ativo, numa moeda. Todo mundo quer comprar, todo mundo quer vender. Não fica, como a gente chama, regateando o preço. Que aí, vou esperar para comprar. Não. Se você não comprar agora, o seu companheiro ali vai te atropelar. Você vai ser atropelado. Então, você tem que participar junto do mercado. Isso mostra a força. Aí é a competição por liquidez e urgência. É montagem de posição. Tá? Montagem de posição, numa fase de acumulação, que a gente já vai ver, ou numa desmontagem de posição, né? Essa montagem de posição vendida, montagem e desmontagem de posições na fase de acumulação, na fase de distribuição, formam velas de força, tá? Acionamento de stops, como eu acabei de explicar. Mudanças bruscas de percepção entre os participantes de mercado. Todo mundo achando que vai subir, vê uma notícia ruim, pega todo mundo na ponta contrária e inverte, fazendo uma vela de força. Subiu muito, o mercado está lá em cima, sobrecomprado, todo mundo achando bom o ativo, pode ser em swing trade, em day trade, estará todo mundo querendo comprar e daqui a pouco, opa, isso aqui está caro, essa ação está muito cara, e ele faz a reversão. Mudou a percepção do mercado em relação ao preço justo. Foi demais, tá? E a gente tem essa reversão. Então, essas características são importantes na nossa leitura de mercado. Quando a gente vê, então, uma vela de força, pode ter tido uma competição de liquidez aqui. Olha, pode ter tido uma urgência de execução de ordens. Isso é um sinal. O pessoal está montando posição, o pessoal está desmontando posição. Essa vela de força foi só acionamento de stops e vai reverter. Tá? Então, tudo isso a gente vai estar analisando o gráfico. Não é só olhar o gráfico, é entender o gráfico, entender a lógica do gráfico. E também, nas estratégias de trading, a gente vai estar usando exatamente essas percepções. Importância do candlestick Marubozu na análise do mercado e no trade. Ele sinaliza a força de uma tendência. Uma tendência forte vai apresentar candles de força. Isso por quê? Todo mundo quer comprar, então vai ter competição e urgência em busca de liquidez. Então, a gente vê o candle forte, olha, essa tendência está forte. Tem muitos candles de força numa tendência, no movimento. É uma tendência forte com chance de continuação. Por isso, podemos considerar a região também do Marubozu como um suporte e resistência para os preços. Isso acontece muito e eu vou mostrar aqui. O que é isso?
Fez aqui uma vela de força, tá? O que que ocorre? Como tem muita competição pela compra, pode ser também no caso de uma venda, tá? Aqui a gente tem o nosso candle, força. Muitas vezes o mercado compete, não dá para comprar ali, porque está todo mundo comprando, o vendedor vai tirando a ordem, ainda tem isso, né? Você é o vendedor, está vendo que todo mundo quer comprar, o que que você faz? Cancela a sua ordem e joga para cima. Então, às vezes, todo mundo querendo comprar onde é que tem a venda e não consegue. Tá? Então, é um sinal de interesse. Interesse, e muitas vezes não foi possível cumprir a ordem de compra. Todos os players do mercado. A gente não vai pensar só no nosso clique, né? Os big players que não dão um clique, eles vão montando posição e às vezes não dá para montar. Não é possível. Vou botar aqui todos montarem suas posições. Essa subida mostra força, tá? Interesse, urgência e a possibilidade de continuação da tendência. Então, por exemplo, quando ele volta um pouquinho, vai subindo, né? O pessoal comprou, vai recuando e chega nessa região. Ora, essa região não é aquela que houve interesse, mas que nem todos conseguiram comprar? Sim. Então, de repente, está chegando aí uma chance. Aí o comprador volta. Ou até o cara está montando posição, já comprou alguma coisa inicialmente, não quer comprar lá em cima, espera voltar para entrar. Então, abaixo dos 50% é uma região de suporte. Muitas vezes é até abaixo dessa região, amarelo, mais perto aqui da região de mínima, tá? É uma outra região de suporte muito comum. Não é só nos 50%. Aqui é uma região também que eu gosto muito. Que vai, que é o início do movimento, o início da onde o comprador decidiu entrar, tá? Então, uma outra possibilidade é esse teste para aí sim subir. Então, aqui, explicação, tá? Considerar a região do Mato Grosso como suporte e resistência. Dentro dele, como a gente viu, pode indicar uma ignição de alta ou de baixa, o início do movimento, após um rompimento significativo de pontos importantes, como máximas, mínimas, médias, ou rompimento de padrões gráficos de congestão, como triângulos, bandeiras de alta e baixa. Algo assim. Temos uma mínima no mercado, fazendo para baixo. Vai lá em cima, entra no venda, chegou no suporte, entrou compra, põe em cima na resistência, entrou venda, entrou uma comprinha aqui, e aí, é nessa mínima, tem um rompimento forte. Uma mínima, por exemplo, é um suporte muito pequeno. Lembra a região de suporte e resistência definida pela vela de força? Então, por exemplo, acima aqui dos 50% dela, é uma região que o mercado pode voltar. Quem não conseguiu estopar, por exemplo, no rompimento, pode aproveitar a oportunidade na volta
para estar reduzindo posição. Muitas vezes, o player grande não consegue estopar, que nem a gente faz. Acho que me estopou um lote assim, não, ele estopou só uma parte, não conseguiu liquidez, voltou lá em cima, aí ele vai entrar vendendo, tá? Ou abrindo posição de venda. Ok? Então, aqui é o nosso candle de força no rompimento. Pode ser de um triângulo, enfim. Está explicado? E vamos lá, número 3. Marubozus podem sinalizar movimentos de exaustão de tendência. Muito comum acontecer isso, tá? É como eu falei, dá até para montar operacionais baseados só em velas de força. Exemplo, o mercado se apavorou. Isso acontece muito em criptomoedas e até em Forex, quando sai um indicador, ou a criptomoeda vai lá embaixo, estopa todo mundo que está no futuro, um clímax de volume, todo mundo vendeu, e aí começa uma reversão. Aqui seria uma vela de força, de exaustão. Então, não é continuação aqui nesse caso, é uma exaustão. Então, primeiro é uma ignição. O que é ignição? O início de um movimento. A gente falou lá, por exemplo, uma consolidação e o início do movimento, uma ignição de alta. Mesmo que haja um teste, começa a subir. Então, aqui uma ignição e ali à direita uma exaustão. Geralmente a exaustão acontece no final de um movimento, tá? Final do movimento. Não quer dizer que aqui ele vai dar certo, tá? Pode ser que ele continue, mas quando existe o padrão de exaustão, ele já está avançado na tendência. Já é um que andou lá, andaram vários outros, ele é o quarto, quinto, sexto, tá? E geralmente tem um clímax de volume. E a ignição é o primeiro, o segundo, tá? Não necessariamente o primeiro da sequência, mas no início da movimentação. Ok? Então, aqui é a exaustão. Volume, que anda avançado e uma vela bem grandona. Aqui, nesse caso, um pânico, tá? Essa situação é um pânico infundado. Pode ser também um movimento de bolha, todo mundo comprou, acabou, se você for para cima. Chegou lá em cima, todo mundo já comprou, não tem mais ninguém para comprar, o mercado reverte. Vou mostrar essa situação aqui, ilustrar. Eu até já mostrei, né? Pô, todo mundo quer essa ação. Chegou lá em cima, ó, mas a gente está achando que é mais alta ainda, mas não. Na verdade, o movimento exauriu, porque não tem mais compradores. Essa é uma área de suporte, como a gente falou, e aí, no caso, é uma chance de compra para quem não quis comprar lá em cima, o mercado acabou voltando, né? O cara, pô, aqui em cima eu não quero comprar, vou esperar corrigir. Entrar para pegar de volta. Ok. E também pode ser de reversão, caso perca essa mínima, esse suporte. E aí é reversão total. 4. Indicam inícios de reversões. É um pouquinho ao contrário do que a gente mostrou. Nesse caso é o seguinte, pegar uma reversão de cima para baixo. O mercado vai subindo, legal, tendênciazinha de alta, uma vela de força, ó, mostrando possibilidade de continuação, corrigiu, voltou a tendência, beleza, vai perdendo força, e aí Marubozu de venda, tá? Mostrando, ó, provável início de correção. Lembrando
Isso é sempre probabilidade, não quer dizer que ele apareceu, vai ter a reversão, tá? É muito comum, então, de repente o cara não conseguiu se estopar ou abrir venda, aí dá metade lá para o 100% de retração, o mercado volta e entra nova venda. Isso é muito comum de ocorrer, hipertestar. Tá? Assim, se for um candle só, isso aqui acontece muito. Ele vai lá e volta, deixando o pavio aqui, né? Depois começa a cair. Essa retração do candle é bem importante. Mas sempre começa o movimento como reversão aqui. Estão presentes nas fases de acumulação de mercado e de distribuição. Exatamente. A situação é a seguinte: vamos pensar no mercado caindo. Tendênciazinha de baixo, uma correção, continuação da tendência de baixo, uma outra correção, continuação da tendência de baixo, e aí entra aqui, ó. Tá vendo que essa correção ela é mais forte que as demais? Correção pequena e a correção grande. Se era uma tendência de baixa, agora pode estar começando uma acumulação, mesmo que perca o fundo. Tá? Então, por exemplo, começa a cair, entra nova compra. Está montando posição. Aí volta a cair um pouco. Mesmo que vem aqui embaixo, depois nova compra. Então, sempre que cai, entra a compra. Esse é um sinal que o mercado está acumulando, aproveitando as quedas para comprar. Não está comprando fundo, ele já tem uma região que acha interessante. Depois disso, em determinado momento, já não vai fazer o fundo, a correção é pequena, e aí começa a subir. Então, na região aqui de acumulação, ocorre muito a formação de velas de força. Ajuda a nossa leitura. Muitas vezes a gente não está nem operando aqui, mas quer comprar uma ação no gráfico diário, quer começar a entender para onde o índice do dólar vai, quer entender se o euro vai cair. Lembrando que esses padrões servem para todos os mercados, tá? Aí tem, às vezes, certas formações funcionam melhor, cripto, forex, em ações de segunda linha, ok? Mas a leitura ela é válida para o mercado que você operar, que é a leitura de força de mercado. E aqui você vai vendo, ó, isso aqui está com um cara que está montando posição, vou me preparar para comprar. Tá? Então, na fase de acumulação e na distribuição. Quando começa a chegar lá em cima, as correções são grandes, é a desmontagem das compras ou início de vendas a descoberto. Tá? Só inverter o raciocínio que eu mostrei aqui na acumulação. Vamos, então, a alguns exemplos. Selecionei alguns para a gente ver, para ilustrar nos gráficos que falamos agora. Então, Marubozu de alta como sinal de força e continuação da tendência de alta. Você vem subindo, ó, e ele faz esse arranque, é uma ignição, uma retomada da tendência, mostrando força. Aqui também mostrou, só que teve vida curta. E aqui em cima é o dólar diário, tá? Que a gente está até nesse período agora, está bem atualizado. Foi aqui, ó, um sinal de reversão de baixa. Ele é bem grandão, né? Essa venda, um dia, abriu lá em cima, terminou lá embaixo, o dólar 5.738 de fechamento, já está 5.566. Tudo começou aqui. Vou tirar aqui. Tudo começou aqui. Atenção especial nesse ponto.
Marubozus de baixa, indicativo de fase de distribuição. Vendo? Candles bem grandes, aí tem a retração do candle, depois outro grandão. O que é isso? O cara está distribuindo. Chegou lá em cima, vende. Chegou lá em cima, vende. Tá? Teve até uma certa antecipação dessa leitura com esses pavios superiores que ocorreram antes dessas velas de forças vendedoras. Distribuição. Antes um pouco, uma queda, né? Um candle de força e o início dele, como eu já mostrei, como uma região de resistência. Aqui, um Marubozu de alta, mostrando força de compra e alta probabilidade de continuação do movimento. E depois os 50%. Como uma nova chance para quem não comprou. Tá? Então, o movimento é de continuação. Pô, lá em cima não quero. Voltou, deu a chance. O cara entra. Agora aqui, no ouro. Marubozu de baixo, como sinal de possível reversão no ouro H4. Tá? Volta lá nos 50%, como a gente já mostrou, e vem para baixo. Volume alto, ó. Abre lá em cima, esse terminou no terço inferior. Tá? Teve aí um pavio inferior. Se terminasse aqui para cima, deixando um paviozão, não era classificado como uma vela de força. E aqui o volume. Tá? Depois ele volta no teste, como a gente já explicou, e vem para baixo. Então, Marubozu de baixa como sinal de possível reversão no ouro. No petróleo, gráfico de hora H1, alto volume aqui embaixo, candle forte maior que os demais, os adjacentes, um Marubozu de alta como indicativo de reversão. Primeiro sinal de reversão. Primeiro sinal de acumulação. O preço volta na região dele, dá aquela outra chance de quem quiser comprar, e começa a subir. No meio do caminho, a gente tem uma sequência de velas de força na tendência. Tá? A gente vai ver no próximo vídeo que, às vezes, a vela de força está escondida em outros padrões. Se a gente juntar essas três velas, que forma os três soldados, é uma vela de força. Okay? E até de rompimento desta massa. Agora, no dólar ien, USD, JPY, diário. O euro vinha subindo, o ien vinha subindo, direitinho. Quando chegou aqui em cima, vela de força. Força vendedora. Então, ele iniciou uma ignição de venda, iniciou uma reversão. Depois de um breve descanso, uma breve acumulação, a gente tem outro Marubozu de venda, destacando a força da tendência vendedora e a grande probabilidade de continuação. Mais exemplos? A gente tem aqui na Petro ON, gráfico diário, o movimento de baixa começando e terminando com uma vela de força. Isso é bem interessante, tá? Candles elefante, né? Aqui eles podem começar um movimento e aquele com ignição de queda, e eles podem terminar um movimento, aqui vermelho, né? Sempre vermelho, como que um clímax de venda e uma exaustão, como dissemos no início do vídeo, tá? Uma situação de exaustão aonde ele acontece. E aqui, ó, essa vela, ela ocorre depois de vários
vermelhos, já está bem avançado numa sequência vendedora e teve clímax de volume. Essa já é a primeira que aconteceu. E temos uma intermediária, mostrando a força e a continuação da tendência de baixa. Quem estuda gaps, e a gente vai ver que uma vela de força tem o mesmo significado, a mesma leitura, ou muito parecida, de um gap, tá? Já sabe que a gente tem o gap de corte, você poderia ser um gap de corte, um gap de meio e um gap de exaustão. Tá? As três fases ali, as três possibilidades de gap. E aqui a gente observa como quedas de força. Tá? Então, os três soldados, o gap, vamos ver na frente que são candles escondidos, candles de força no mar, grupos escondidos. Escondidos assim, às vezes não está tão claro quando a gente olha o gráfico. Sequoia, selecionei situações de formação de posição, montagem de posição, acumulação. Primeiro, candle de força, acumulação, volume alto, depois volume alto, se posicionando. E olha o que aconteceu depois. Uns 70%, tá? Para cima. Primeiro, a brincadeira aí de compra começa aqui, ó. O cara vai montando posição aqui. Então, se a gente percebe, ó, vem caindo e faz um candle grandão para cima com volume, pode ser o início de uma acumulação. Aí depois, ó, aqui já é uma ignição, parte da acumulação está iniciando a alta. Então, essa leitura já permite ao trader se posicionar. Nesse caso de uma ação de segunda linha, ele vai, que é a ação de capital menor, ele vai estar trabalhando e vai estar, digamos, rastreando o smart money, rastreando o big player para isso, tá? Volume e queda de força. Muito importante nesse tipo de análise de iniciação, montagem de posição, tanto criptomoedas menos líquidas, como também em ações menos líquidas. São ações que estão porrada para cima. Dá até para se especializar nesse padrão. Aqui o intraday, ambipar, papel que vem subindo para caramba. A gente vê aqui, ó, volume alto, o Marubozu de alta como ignição de alta. Começou a alta do dia, o papel vinha caindo a partir dessa vela. E depois ela trabalhou aí na região dos 50% e aí foi para cima no final do dia. Tá? Então, aqui um pouco do que a gente já falou. Vela de força, ignição e região de suporte. Índice futuro, está vendo o Marubozu, volume alto, já está desde lá de cima, e ele trabalhando como exaustão da baixa. E depois, agora recentemente, volume alto, Marubozu, como reversão, tá? Ou ignição de alta. Às vezes, ignição, reversão se parecem. Day trade, Day trade é gráfico intradiário de minutos, mini índice 5 minutos, montagem de posição para jogar para cima, acumulação, barras de força, né? Os velas de força com volume, todas elas, antes de subir. Então, compra, tira o time, deixa cair. Compra, tira o time, deixa cair. Compra, né? Aí o cara tirou um pouco o time, aí já estava pronto. E depois foi só alegria para quem
ficou comprado, tá? Então, aqui é uma montagem de posição numa reacumulação. Por que eu botei reacumulação? Porque não está vindo lá de cima, tá? Está vindo de baixo, deu uma parada. Então, reacumulação, a gente conseguiu aqui identificar uma grande probabilidade de alta apenas diante dos padrões de queda de força com volume. Então, fechando aqui a aula 1, a importância e a definição do marombozo, queda de força ou queda elefante. Até o próximo vídeo, vídeo 2, onde a gente vai falar mais sobre esse assunto. Te espero lá.